capítulo de número 7, versículo 45. Amém? João capítulo 7, versículo 45. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 7 e versículo 45. Olha só, irmãos, é muito forte o que eu vou ler aqui. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: por que não trouxestes? E responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois os fariseus: será que também vós foste enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém? Jesus aqui, ele viveu os piores momentos de sua vida. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio com uma missão, a missão de levar o povo à verdade, de levar a verdade ao povo. No capítulo 6 de João, ali nós vemos Jesus multiplicar o pão. Que quando os discípulos, Jesus caminhando com os discípulos, uma multidão de quase 5.000 pessoas acamparam perto de Jesus. E a Bíblia diz que essas 5.000 pessoas estavam com fome, estavam com muita fome. E Jesus, para provar Filipe, ele disse: como nós vamos alimentar essa multidão? E Filipe respondendo a Jesus: ainda que tivesse dinheiro suficiente, não era o suficiente para alimentar esse povo. Jesus estava falando aquilo para provar a ele. Jesus estava falando aquilo para provar a Filipe. Por quê? Porque Filipe estava sendo provado por Jesus, porque Jesus já sabia o que ele tinha que fazer naquele momento. Jesus sabia o que tinha que ser feito ali. O alimento não estava com os discípulos, o alimento não estava com aquelas 5.000 pessoas. Aonde estava o alimento para aquela multidão? O alimento não estava com Jesus também. Nem o próprio Jesus tinha o alimento para aquele povo, meu irmão. O alimento estava numa criança, num jovem, que quando saiu de casa, a mãe pegou pão e o peixe enrolando e disse: leva, porque na hora que sente fome, comerás. E na caminhada, aquele menino se levanta e se aproxima dos discípulos e diz: olha, não precisa comprar comida, porque eu tenho aqui pão e peixe. Quando ele apresenta o pão e o peixe, a Bíblia diz, irmão, quando eu falo aqui para os irmãos, que o lugar mais sagrado da nossa casa é a mesa de jantar onde nós comemos, eu falo com prioridade, porque presta atenção, Jesus pega o pão no meio de 5.000 pessoas, ele levanta o pão ao céu, o peixe, e dá graças a Deus. Ele abençoa o alimento, e depois que ele abençoou, houve a multiplicação do pão e do peixe. Quando nós não oramos pelo alimento na nossa casa, nós começamos a entrar em uma grande batalha espiritual. Por quê? Porque o inimigo vai tentar fechar as portas da despensa. O inimigo vai tentar de todas as maneiras trancar as portas da despensa. Mas o maior propósito de Deus é que a sua despensa seja cheia e abençoada. E para ser abençoada, nós precisamos abençoar tudo que vem nas nossas mãos. Você trabalhou, veio um pouquinho, abençoa Jesus. É pouco,
E eu agradeço por isso, mas não estou satisfeito por isso. E você decretou a bênção, você liberou uma palavra profética. Jesus liberando a bênção e houve a multiplicação. Jesus, quando alimentou aquele povo, houve a sobra, e essa sobra serviu para que na caminhada viesse alimentar aquela multidão que precisava de alimento a cada instante, a cada cidade, a cada vilarejo que Jesus entrasse. E é tão importante que Jesus nunca deixou ninguém sair da presença dele com fome. Jesus sempre se preocupou com o alimento para o povo, tanto o alimento espiritual como o alimento físico. Quando eu falo do alimento espiritual, eu falo que a nossa alma, ela também sente fome, assim como o corpo sente fome. Como assim, pastor? A tua alma, ela sente fome como o corpo sente fome. Nós temos o alimento, o banhar, o comer, o beber como estilo de vida. Nós acordamos e alguém pela manhã toma um banho, é estilo de vida. Você condicionou tudo isso e aplicou como estilo de vida em sua vida. Você agora, na hora do almoço, antes do almoço, você começa a sentir fome, você precisa se alimentar, é um estilo de vida. Assim como o corpo tem o alimento, o jantar, o merendar, o banhar, o comer, o beber como estilo de vida, a alma também tem. A alma também sente fome e sede. Que é isso, pastor? Fome de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fez o homem do pó da terra, mas o homem não tinha o espírito de vida. E Deus sopra na narina do homem o espírito de vida. Então esse espírito que está dentro de nós vem de Deus. A Bíblia diz que na hora da morte o corpo volta para a terra que gerou, e o espírito volta para Deus. Então é tão importante que a alma tem fome de Deus. Quando uma pessoa não ora, não busca, não adora a Deus, e que os problemas começam a surgir em sua casa, em sua vida, a pessoa fica desesperada e começa a procurar solução em outros lugares. Começa a buscar solução em tantos outros lugares, menos em Deus, menos no Senhor. No culto como esse, muitas das vezes nós não estamos preparados para receber uma mensagem. Nós não estamos, às vezes, preparados para ouvir Deus falar conosco. Por quê? Porque muitas pessoas estão mais acostumadas com as coisas lá fora, com o funk, com a discoteca, com o bebê, com as drogas, com tantas outras coisas, com a má camaradagem, do que com as coisas de Deus. E é muito normal o mundo rejeitar a Deus. Por quê? Porque o mundo não quer compromisso com Deus, o servi-lo e o adorá-lo. Porque o mundo é mais importante lá fora, tem coisas mais agradáveis do que ouvir a mensagem da cruz. Afinal de contas, não foi eu que morri, foi ele morreu porque ele quis. O mundo pensa totalmente ao contrário do que Deus pensa. Enquanto as pessoas lá fora sem Deus estão se atirando no abismo, na época de festa, de carnaval, de balada, de tantas coisas, a pessoa está lá, mas a alegria é momentânea. A alegria é momentânea. A pessoa sai de lá, o vazio dentro deles ainda continua. O vazio tão grande dentro da alma. A pessoa briga com o pai, briga com a mãe, xinga todo mundo e diz: eu sou o cara, eu sou isso. Aí para os amigos: eu sou o camarada, porque eu bato, eu brigo. Mas ele é um homem pobre sem Deus. O camarada pode ser o pior homicida, o pior ladrão do mundo, ele não é nada, porque ele vai encontrar alguém mais corajoso do que ele. Um dia ele vai encontrar alguém mais corajoso, e quando ele encontrar esse alguém vai tentar liquidar ele, vai tentar aniquilar ele. Por quê? Porque ele está tomando o território. É assim que funciona lá fora.
E tudo que Deus quer é preservar a vida. Tudo que Deus deseja é dar vida, e vida em abundância, para que nós aprenda a valorizar tudo que está ao nosso redor, tudo ao nosso derredor. Porque é mais importante, meu irmão, você viver as promessas de Deus do que as promessas do mundo. É mais importante viver o que vem dele do que vem do homem. Porque o que vem do homem, ele destrói, ele mata, ele acaba com a pessoa. Jesus deu o verdadeiro alimento, tanto espiritual como material. Ele alimentou o corpo, mas também alimentou a alma das pessoas, meu irmão. Ele alimentou o ser humano, porque a Bíblia diz que Jesus, o propósito dele era de curar. Ele disse certa feita aos discípulos: o Filho do Homem não veio buscar os sãos, não veio curar os sãos, mas os que estão enfermos. Eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que estão no leito do hospital, eu vim para aqueles que ainda não me conhecem, eu vim para aqueles que ainda precisam de amor, eu vim para aqueles que precisam de cura, de libertação. Eu vim para aqueles que precisam da providência de Deus. No capítulo 6, versículo 16, quando Jesus alimenta a multidão, a Bíblia agora que ele se encontra com os discípulos. Jesus anda por cima das águas, e Pedro caminha com Jesus por cima das águas. Mas Pedro começa a olhar os vendaval de um lado e do outro, e Pedro começa a parar, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar o vento, as ondas, e Pedro começa a afundar, meu irmão. Por que Pedro afundou? Porque tirou os olhos do Senhor. Quando o homem tira os olhos de Deus, tudo em sua vida aparentemente vai bem, mas espiritualmente está ruim. É a mesma coisa da pessoa dizer: fulano está vivo, mas está morto. Por quê? Porque quando nós vivemos, nós respeitamos as pessoas. Quando vivemos, respeitamos os familiares. Quando vivemos, respeitamos a Deus, respeitamos a palavra de Deus. Mas quando estamos mortos, nós não respeitamos pai nem mãe. Quando estamos mortos, não respeitamos ninguém, nem a Deus e nem a palavra de Deus. A diferença do que vive e do que está morto. E essa morte que eu digo não é uma morte física, é uma morte espiritual. O que é a morte espiritual? É um homem distante de Deus, é um homem distante do Senhor. E essa vida é muito natural, essa morte é muito natural, porque nós buscamos os nossos prazeres, menos os prazeres de Deus. E tudo que Deus queria mostrar para os discípulos e para a multidão é que eles precisavam cuidar melhor da sua vida, cuidar melhor da sua vida espiritual, viver cada dia com alegria, com felicidade, acreditando que amanhã, se Deus permitir, pode ser melhor do que hoje. O amanhã pode ser muito melhor. A promessa de Deus, ela tem algo forte para revelar ao nosso coração. Pedro começa a afundar porque tirou os olhos de Deus. Essa caminhada de Jesus, ele encontrou vários tipos de pessoas. Jesus não tinha só 12 discípulos, Jesus tinha mais 70 que andava com ele, era uma multidão. No versículo 22, a Bíblia diz que Jesus estava indo para uma festa lá em Jerusalém, uma festa muito conhecida, chamada Festa dos Tabernáculos. Era uma festa muito grande, muito tremenda, e Jesus ia para essa festa. Só que Jesus ia para lá para falar algo para o povo, porque já estava chegando o dia da sua morte. E na caminhada Jesus começa a falar, ministrando a eles. Quando Jesus pega na mão de Pedro, sobe no barco, do outro lado do mar da Galileia, Jesus encontra uma multidão que não atravessou o mar. E quando Jesus ali, um barco encostado, Jesus entra dentro do barco e começa a falar para aquele povo: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus começa a dizer: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Todo aquele que come da minha carne tem vida, que bebe do meu sangue tem vida.
Quando Jesus começa a falar isso para a multidão, os discípulos de Jesus ouvindo Jesus falar, meu irmão, que ele era o pão, que a carne dele era o pão que alimentava, os discípulos não suportaram o que Jesus estava falando. Por quê? Porque tem pessoas hoje, meu irmão, que não suportam quando você fala a verdade para elas. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas, enquanto você está lá massageando o ego dela ou dele, você está lá falando o que ele quer ouvir, você tem um amigo, aparentemente um amigo, mas na hora que você falar para ele ou para ela, diz: olha rapaz, está errado, não é assim, e ele diz: não, mas não é assim, a partir de hoje eu vou falar a verdade para você, e ele vai ficar contra você. Porque enquanto você está ali, passando a mão, não vou falar porque eu tenho medo de magoar ele, eu tenho medo de magoar ela, eu não vou falar isso porque a paz é minha amiga, é minha melhor amiga, mas você não pode deixar alguém se destruir, você não pode. Eu estou aqui falando a verdade do evangelho para a tua vida. Imagina, irmão, eu já tive a oportunidade de pregar o evangelho e alguém se levantar no meio da multidão e vir até aqui e olhar para mim e dizer assim: rapaz, você pode ficar com esse teu Jesus aí, que eu prefiro é o mundo. Eu falei: amém, mas eu vou continuar orando por você, porque ainda que você me odeie, eu te amo. Porque Jesus disse que nós devemos amar aqueles que nos odeiam, e Jesus foi odiado por causa da verdade. Jesus foi odiado, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quando eu morrer, a minha carne será rasgada, e quem comer da minha carne vai ter vida, quem beber do meu sangue vai ter vida. E quando Jesus começa a ministrar, a falar tudo isso para os discípulos, a Bíblia diz que muitos o abandonaram. Olha só, muitos dos discípulos disseram: mas que palavra dura é essa? Que mensagem dura é essa? Quem poderá suportar? E a Bíblia diz que muitos voltaram para a sua casa. Quando a Bíblia diz que abandonaram, a Bíblia não diz que eles deixaram de seguir Jesus por um dia. Eles abandonaram definitivamente a Jesus. Eles abandonaram a Jesus porque Jesus falou a verdade para eles. Jesus falou: eu sou filho de Deus. E eles não acreditavam. Andavam com Jesus, mas não acreditavam em Jesus. Amém, irmão? O meu irmão, uma certa feita, só um testemunho. O meu irmão, uma certa feita, ele estava em casa. E meu irmão era assim, o meu pai chamava ele a atenção e falava assim: não é nada, velho, eu já tenho 20 e poucos anos. Aí eu falava para ele assim: rapaz, você toma cuidado, entendeu? Com quem você anda, com os seus amigos, você toma cuidado, porque os seus amigos são tua família. Eu falei para ele: é que esse quer o seu bem. Aí ele falou: ah, César, besteira isso. Quando foi um dia, aí ele estava em casa dormindo, e houve um reboliço. Pegaram uma moça, levaram a moça para um campo no escuro, e levaram 10 homens, estruparam ela. Aí no escuro, o camarada que era amigo do meu irmão falava assim: ó, falta o Marcelo, falou o nome do meu irmão. De madrugada a polícia invadiu a casa, invadiu lá em casa lá, e bateu na porta. Minha mãe saiu, meu irmão desceu da rede e foi lá só de bermuda e falou assim: você é o Marcelo? Ele falou: sou eu. Aí já catou ele, já deu um tapa nele, já foi batendo nele, botaram dentro do camburão e levaram, e a gente sem saber o que foi que aconteceu. O amigo dele, o amigo que dizia que era amigo dele, falou, colocou ele no rolo. Aí a minha mãe foi com a moça e falou: você viu meu filho? Porque se ele tiver, ele vai pagar pelo que ele fez, eu não vou passar a mão não. Minha mãe falou. E a moça falou: eu não sei, estava escuro. Aí de repente ela parou e falou assim: não, seu filho não estava, que ela conhecia ele. Seu filho não estava. E o apelido do cara era 21. Aí ele colocou meu irmão no rolo. Meu irmão ficou 15 dias dentro da cadeia. Eu chegava lá, eu chorava vendo meu irmão por aqueles buraquinhos da cadeia. E um dia eu falei para ele assim: Deus vai tirar você daí, chorando, porque eu sabia, eu conhecia sangue do sangue. Quando foi um dia, esse camarada que colocou meu irmão, para você ver, meu irmão, com a mesma moeda que a pessoa faz o mal, o diabo faz a pessoa pagar, sabia? Meu irmão saiu de lá. Aí como teve uma festa lá, aí teve uma outra pessoa que foi presa, que colocou o irmão dele lá, preso. Estava lá, pegou uma 12, parou na moto assim, ele estava sentado no meio dos amigos, e ele gritou: ei, 21, aí ele gritou o nome dele lá, ele saiu correndo, ele tirou assim, pá, na cabeça, aí caiu, foi lá na frente, pá, matou ele. Por quê? Porque o diabo, meu irmão, ele quer fazer isso.
Nós nunca podemos, meu irmão, nunca podemos achar que nós somos o tal na terra. Não, tudo depende dele. Tudo depende dele. É Deus que nos guarda e nos protege, porque Deus, ele gerou vida no Filho, e o Filho deu para nós. Então pode o mundo inventar o que for, nós pode passar o que for, pode ser bonito como for, mas o mais importante é nós estar na presença de Deus e dizer o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele significa. Nós amamos as pessoas menos a Deus. Você entra num relacionamento, você acaba se apaixonando por alguém, e quando alguém te trai, quando alguém te abandona, você diz assim: não adianta mais viver. Você prefere destruir sua vida do que viver na presença de Deus. Que vida é essa, meu irmão? Que vida é essa que nós queremos para a nossa vida? Que o mais importante é você viver a cada dia na presença de Deus, porque Deus sempre vai olhar para você e vai dizer: minha serva, meu servo, eu estou do seu lado. O mundo pode te abandonar, o mundo pode te desprezar, eu te amo, eu morri na cruz por você, eu vou dar vida para você, eu vou dar vitória para você, porque você merece o melhor dessa terra. É tudo que Deus quer para oferecer. Jesus foi desprezado, meu irmão. Jesus foi humilhado. Imagina você chegar na porta de alguém, bater, e alguém olhar para você e te desprezar no olhar, te desprezar no semblante. Imagina. Você não fica feliz quando você chega na porta de alguém, alguém te de braços abertos fala assim para você: eita, que saudade, ou não é? Você fica feliz? Porque nós precisamos de amor, nós precisamos de carinho. Se alguém não ama você do jeito que você merece ser amado, então não é digno do seu amor. Se alguém não respeita você do jeito que você precisa ser respeitado, não é digno do seu respeito. Jesus nos ama do jeito que nós somos falhos. Ninguém é perfeito, nós somos falhos, temos a nossa deficiência, mas Ele nos ama. Ele escolheu pessoas frágeis, Ele escolheu pessoas pecadoras, escolheu prostituto e prostituta, ladrão e bandido, Ele escolheu, mas Ele deu um banho de brilho, Ele resgatou, Ele tirou a prostituta e fez da prostituta uma serva dele. Ele tirou o bandido e transformou o bandido e fez um profeta dele. Não importa o jeito que estamos, Ele é o carpinteiro, Ele conserta todas as coisas, Ele endireita o que está torto. Só Ele pode fazer, meu irmão. O ser humano tem um hábito de acusar o outro só no olhar, é ou não é? Vixe, essa aí, Deus me livre. Isso aí não vai dar certo não, não adianta não dar certo não. Só no olhar nós temos o hábito, porque é a nossa deficiência. Mesmo Deus sabendo disso, Ele pagou preço por nós. Nós somos, meus irmãos, pessoas mais complicadas da face da terra somos nós. Porque enquanto alguém está fazendo bem, nós estamos amando. Mas quando alguém faz o mal para nós, nós passamos a odiar aquela pessoa. Jesus passou tudo isso que você está passando. Imagina Jesus sentado numa pedra. Jesus sentado na pedra e olhando os discípulos que andavam com eles se levantando e indo embora. Imagina Jesus curando os discípulos e eles levantando e indo embora. Aí Pedro levantou e falou: Senhor, que palavra dura. Aí Jesus pegou e falou: Pedro, se tu quiser ir embora, pode ir embora. Pedro olhou para Jesus e disse: para onde eu irei? Se é só o Senhor que tem a palavra de salvação. Para onde irei eu? Se é só o Senhor que salva. Não tem outro lugar no mundo para mim estar, se o meu lugar é na tua presença. Jesus fica feliz com Pedro. Quando os outros se levantavam embora, Pedro resolveu ficar do lado dele, de Jesus. Pedro, irmão, negou Jesus 3 vezes. Pedro era um homem brabo. O negócio com Pedro era espada, era ferro com ferro. Se alguém tentasse tocar em Jesus, Pedro puxava a espada e o Pedro era brabo demais. Mas quando Pedro
Pedro é batizado com o Espírito Santo, quando Pedro, ele é transformado por Deus, ele passou de ser um homem bruto para ser um homem manso na presença de Deus. Pedro passou a ser um homem de destaque na presença de Deus. Sabe qual é a diferença de Pedro para nós? Que Pedro aceitou ser mudado. Pedro decidiu mudar para ser um homem melhor. Nossa diferença, meu irmão, nós temos que ser como Pedro, decidir ser um homem melhor, decidir ser uma mulher melhor, decidir ser pessoas melhor. Não importa o que atrai, o importante é o que Ele pode fazer por nós no momento mais difícil da nossa vida. Mais importante não é a facilidade, importante é Ele resolver os problemas. Porque quando nós dobramos o joelho e oramos a Deus, Deus ouvirá a nossa oração. E a Bíblia diz que Ele é misericordioso, e Ele nunca deixará o seu filho desamparado. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Deus do ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu, nos resgatou. Ele semeou sobre nós, plantou uma palavra de salvação em nossa vida. Ele nos deu uma cruz para carregar, e Ele disse para nós: vai, não tem mais, eu serei contigo. A luta será grande, as aflições serão grandes, mas não temas, eu sou contigo todos os dias, até a consumação do século. Pode vir um vendaval, pode vir a tempestade, pode vir as lutas, as provas, as guerras. Se Deus é conosco, nós vamos vencer ela, nós vamos vencer cada luta, cada prova, porque Ele é o general de guerra. Ele é fiel, e Ele pode dar o que jamais ninguém te deu. Você sabia disso? Olha para quem está do seu lado, com muito carinho, diga para essa pessoa assim: ó, aprenda a viver hoje como se fosse o último dia. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga: Jesus te ama demais. Não deixe que o mundo roube você de Deus. Como é o nome dele? Murilo. Não deixe o mundo roubar você de Deus, meu irmão. Não deixe que os amigos roubem você de Deus. A sua alma é tão preciosa, tão importante para Deus, que ainda você não entendeu o quanto Jesus, Ele se importa com você. Livramento, proteção, por onde você tem andado, com os camaradas que você tem andado, Deus tem cuidado de você, meu irmão. Porque o intuito do inimigo era ver você entre quatro paredes, segurando uma barra de ferro, e Deus não deixou. O inimigo tenta, mas Deus não deixa. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu, e a Bíblia diz que nos nomeou. Ele nos deu o maior privilégio do mundo, de bater no peito e dizer: eu vou para a casa do papai adorar Ele, vou para a casa de Deus glorificar a Ele. É tempo de nós se levantar, meu irmão, e dizer: Deus, eu vou te adorar. Deus, com tanta prova eu vou te adorar, com tanta luta eu vou te adorar, com tanta prova eu vou glorificar teu nome. Não importa o que eu estou passando, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor vai mudar a minha situação, eu sei que o Senhor vai fazer eu feliz, eu sei que o Senhor vai endireitar meus caminhos, eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida. Eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou glorificar teu nome, exaltar teu nome, porque o melhor que eu posso fazer é permanecer ao teu lado, na tua presença, te louvando e te glorificando. Meu irmão, nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. Só para nós concluir aqui, irmãos, de tudo que Jesus tem feito por discípulos, os discípulos, a multidão escarneceu, os discípulos escandalizado com Jesus. No versículo 66, a Bíblia diz que os discípulos se retiram dele. No capítulo 7 de João, a Bíblia diz que a incredulidade dos próprios irmãos de Jesus era muito grande.
eles se tornaram incrédulos com Jesus. Mas no texto que lemos, a Bíblia fala que os soldados que foram mandados pelos sacerdotes para prender Jesus, e eles não conseguiram prender Jesus porque Jesus estava falando: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus estava pregando a palavra, o evangelho. E os soldados pararam e olharam a Jesus. Enquanto Jesus falava, a mensagem entrava no coração. Enquanto Jesus pregava, a mensagem entrava no coração. E a Bíblia diz que aqueles homens se transformaram e olharam um para o outro e falaram: rapaz, esse homem está falando a verdade. Esse homem não é um marginal, ele está falando a verdade, porque ele fala com autoridade. E eles voltaram, e quando eles voltam, os sacerdotes encontram os soldados e falam: cadê ele? E os soldados falaram: esse homem estava falando a verdade. E aí os sacerdotes judeus falam para os fariseus, falam para os soldados: porventura ele também contaminou a vossa mente? Porventura alguém da autoridade se converteu a ele? Aí aquele homem que Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo, Nicodemos olha e diz assim: porventura poderemos julgar alguém sem ouvi-lo primeiro? Todo julgamento, você primeiro tem que ouvir ambas as partes, sim ou não? Ninguém pode julgar ninguém, meu irmão, sem primeiro você ouvir a versão, as duas versões. Jesus, ele nos ouviu. Jesus nos ouviu a versão do inimigo, nos acusando, nos deu maior oportunidade, salvou nossa alma. Ele é advogado fiel. Então não importa o julgamento, o importante é que Jesus está te ouvindo. Os soldados vieram sem Jesus, porque ele falava a verdade. Fale a verdade na sua casa, fale a verdade para o seu filho, fale a verdade para o seu marido, fale a verdade para a sua esposa, fale a verdade para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga. Não oculte a verdade, não minta, não engane. Isso vai fazer mal para você, isso vai adoecer você. Mas fale a verdade, você vai dormir sossegado, você vai dormir em paz. Fale a verdade em todo tempo, fale a verdade para você mesmo: eu não sou fracassado. Fale a verdade para você mesmo: eu não sou o que o mundo pensa que eu sou. Fale a verdade para você mesmo: eu vou dar a volta por cima, eu vou conseguir, eu vou vencer. Deus é comigo, Ele está comigo, Ele está no controle da minha vida. Fale a verdade para você, não fale mentira: eu não posso, eu não consigo, tudo está dando errado. Pare com isso, fale a verdade, vai dar certo. Deus vai mudar a situação. Fale a verdade, profetize coisa boa, profetize o que vai trazer benefício para a tua alma, profetize aquilo que vai consertar as coisas, profetize na tua casa, profetize libertação na tua casa, profetize cura na tua casa, profetize salvação na tua casa. Mas não deixe esses pensamentos negativos tomar conta de você, porque tudo que um inimigo quer é colocar você ali, ó, derrotado, e olhar para você e dar gargalhada dizendo: vou conseguir, você é um perdedor mesmo. E você vai levantar e vai dizer: eu não sou um perdedor, porque aquele que morreu na cruz venceu por mim. Meu irmão, você pode estar sem força, se arrastejando. Olha Jesus com a mão aí, ó. Olha Jesus dizendo: segura aqui, meu filho, eu vou pegar pela tua mão, vou te ajudar. Eu vou mudar a tua história, eu vou mudar teu quadro. Eu vou provar que eu escolhi você. Eu vou provar que eu estou no caminho, eu estou na direção. Vou provar que nada vai impedir de você, aleluia, vencer, de você conquistar, porque eu tenho uma história nova para você. A Bíblia diz, irmãos, em Isaías 43, 18 e 19: não lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova no meio de vós. Não lembrei das coisas que se passaram, da dor, do sofrimento. Pense no hoje, como se fosse o último dia, e aprenda a viver com as promessas que Deus está liberando sobre a tua vida. Hoje você não pode ter o que você queria, mas quem sabe amanhã Deus vai fazer nascer um novo dia diante de vós.
Hoje você pode estar para baixo, levantou e teve um dia de tanta prova, de tanta luta. Você trabalhou forçado, fez os trabalhos de casa forçado, aquela angústia. Mas amanhã, pelo fato de você vir adorar a Deus amanhã, se Deus permitir, pode nascer um dia de glória, um dia de bênção, um dia de milagre, um dia de providência, um dia feliz para você. Mas você nunca mais pode ser o que o inimigo quer que você seja. Amém? Diga: eu vou ser diferente. Vamos orar? Então vamos orar, fica de pé, vamos orar. Vamos buscar Deus agora. Eu quero que você busque a Deus comigo agora. Eu quero que você clame a Deus comigo agora. Eu quero que você ore de todo o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, comece a falar com Deus aí. Comece a falar com Jesus aí agora. Comece a falar com Deus aí agora. Comece a ministrar essa oração no teu coração aí agora. Comece a buscar a força de Deus. Comece a buscar restauração para a tua alma. Comece a buscar, comece a profetizar, comece a dizer coisas boas ao teu respeito. Comece a falar coisas que podem mudar a história. Comece a falar, comece a conversar com Deus, a dialogar com Ele. Comece a desabafar com Deus agora. Seja qual for o tamanho do seu problema, seja qual for o tamanho da sua prova, seja qual for o tamanho da sua luta, Jesus é fiel, Jesus é fiel, Jesus é fiel. Jesus é fiel para dar vitória. Tudo aquilo que tem interrompido a tua vida, tudo aquilo que tem atrapalhado de você buscar, de você adorar, de você receber de Deus, que venha a ser lançado por terra nessa noite. Uma nova unção, uma nova história, uma nova autoridade Deus venha derramar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus agora, comece a abrir os teus lábios agora e falar com Deus. Diga: Senhor, ainda que as lutas sejam tão grandes, eis-me aqui na tua presença, Senhor. Renova minhas forças, renova minha fé, renova minha alma. Eu quero crer, Senhor, naquilo que o Senhor fará na minha vida. Eu quero confiar nas tuas promessas. Eu não vou desistir, eu não vou fraquejar, eu não vou parar. Eu vou crer, eu vou buscar a tua presença. Eu quero ver o milagre acontecer na minha vida, pelo sangue de Jesus Cristo. Comece a adorar a Deus aí agora, comece a glorificar a Deus aí agora. Vem com as tuas mãos agora, meu Deus, e comece a tocar, meu Pai, em cada vida, meu Deus, nesta noite. Começa a tocar em cada vida agora, pelo sangue, pela autoridade. Alabria seri candalarabacanarai, alabria surimi candalamanaragastébria, requiamanagasúpia. Espírito de Deus, há algo grande essa noite, há algo que o Senhor tem para oferecer para a nossa vida essa noite. Ah, meu Deus, segure na mão desta pessoa agora, essa pessoa que estava quase desistindo, esta pessoa que estava quase parando. Renova a alma dela, renova a alma dele, renova, meu Deus, aí agora. Derrama unção, derrama autoridade, em nome do Senhor Jesus. Vem com as tuas mãos poderosas, meu Pai, manifestando, meu Deus, tudo quanto o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Senhor, é tempo de buscar, é tempo de adorar, é tempo de engrandecer teu nome. Adore a Deus, de todo o teu coração. Adore a Ele, adore a Ele, adore, adore. Diga para Ele que você o ama, diga para Ele que você o adora, diga para Ele que você não vai desistir dele. Diga para Ele: Jesus, eu creio, Jesus, eu confio. Vem sobre minha casa, minha família. Ah, Jesus, eu tenho certeza na vitória desta pessoa, através da tua palavra. Em nome do Senhor, receba isto, receba esta autoridade, receba esta unção na tua vida, receba esta autoridade de Deus, para que você vença, para que você venha vencer os problemas da sua vida, as crises existenciais da sua vida. Que nesta noite, Pai, toda a angústia da alma, toda a tristeza da alma venha a ser desfeito, venha a ser, meu Pai, repreendido. Da graça, meu Deus, para esta pessoa se levantar com ânimo, com vitória, com a certeza
certeza que o Senhor, meu Pai, pode operar o milagre, pode operar as coisas que esta pessoa precisa. É a noite da adoração, é a noite de nós te adorar, é a noite de nós glorificar. Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, em nome do Senhor Jesus. Começa a quebrar todas as resistências, todos os problemas, e que o Senhor possa trazer, meu Deus, um tempo, meu Deus, de grandes vitórias. Capítulo de número 7, versículo 45. Amém? João capítulo 7, versículo 45. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 7 e versículo 45. Olha só, irmãos, é muito forte o que eu vou ler aqui. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: por que não trouxestes? E responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois os fariseus: será que também vós foste enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém? Jesus aqui, ele viveu os piores momentos de sua vida. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio com uma missão, a missão de levar o povo à verdade, de levar a verdade ao povo. No capítulo 6 de João, ali nós vemos Jesus multiplicar o pão. Que quando os discípulos, Jesus caminhando com os discípulos, uma multidão de quase 5.000 pessoas acamparam perto de Jesus. E a Bíblia diz que essas 5.000 pessoas estavam com fome, estavam com muita fome. E Jesus, para provar Filipe, ele disse: como nós vamos alimentar essa multidão? E Filipe respondendo a Jesus: ainda que tivesse dinheiro suficiente, não era o suficiente para alimentar esse povo. Jesus estava falando aquilo para provar a ele. Jesus estava falando aquilo para provar a Filipe. Por quê? Porque Filipe estava sendo provado por Jesus, porque Jesus já sabia o que ele tinha que fazer naquele momento. Jesus sabia o que tinha que ser feito ali. O alimento não estava com os discípulos, o alimento não estava com aquelas 5.000 pessoas. Aonde estava o alimento para aquela multidão? O alimento não estava com Jesus também. Nem o próprio Jesus tinha o alimento para aquele povo, meu irmão. O alimento estava numa criança, num jovem, que quando saiu de casa, a mãe pegou pão e o peixe enrolando e disse: leva, porque na hora que sente fome, comerás. E na caminhada, aquele menino se levanta e se aproxima dos discípulos e diz: olha, não precisa comprar comida, porque eu tenho aqui pão e peixe. Quando ele apresenta o pão e o peixe, a Bíblia diz, irmão, quando eu falo aqui para os irmãos, que o lugar mais sagrado da nossa casa é a mesa de jantar onde nós comemos, eu falo com prioridade, porque presta atenção, Jesus pega o pão, no meio de 5.000 pessoas, ele levanta o pão ao céu, o peixe, e dá graças a Deus. Ele abençoa o alimento, e depois que ele abençoou, houve a multiplicação do pão e do peixe. Quando nós não oramos pelo alimento na nossa casa, nós começamos a entrar em uma grande batalha espiritual. Por quê?
Porque o inimigo vai tentar fechar as portas da despensa. O inimigo vai tentar de todas as maneiras trancar as portas da despensa. Mas o maior propósito de Deus é que a sua despensa seja cheia e abençoada. E para ser abençoada, nós precisamos abençoar tudo que vem nas nossas mãos. Você trabalhou, veio um pouquinho, abençoa Jesus. É pouco, e eu agradeço por isso, mas não estou satisfeito por isso. E você decretou a bênção, você liberou uma palavra profética. Jesus liberando a bênção, e houve a multiplicação. Jesus, quando alimentou aquele povo, houve a sobra, e essa sobra serviu para que na caminhada viesse alimentar aquela multidão que precisava de alimento a cada instante, a cada cidade, a cada vilarejo que Jesus entrasse. E é tão importante que Jesus nunca deixou ninguém sair da presença dele com fome. Jesus sempre se preocupou com o alimento para o povo, tanto o alimento espiritual como o alimento físico. Quando eu falo do alimento espiritual, eu falo que a nossa alma, ela também sente fome, assim como o corpo sente fome. Como assim, pastor? A tua alma, ela sente fome como o corpo sente fome. Nós temos o alimento, o banhar, o comer, o beber como estilo de vida. Nós acordamos e alguém pela manhã toma um banho, é estilo de vida. Você condicionou tudo isso e aplicou como estilo de vida em sua vida. Você agora, na hora do almoço, antes do almoço, você começa a sentir fome, você precisa se alimentar, é um estilo de vida. Assim como o corpo tem o alimento, o jantar, o merendar, o banhar, o comer, o beber como estilo de vida, a alma também tem. A alma também sente fome e sede. Que é isso, pastor? Fome de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fez o homem do pó da terra, mas o homem não tinha o espírito de vida. E Deus sopra na narina do homem o espírito de vida. Então esse espírito que está dentro de nós vem de Deus. A Bíblia diz que na hora da morte o corpo volta para a terra que gerou, e o espírito volta para Deus. Então é tão importante que a alma tem fome de Deus. Quando uma pessoa não ora, não busca, não adora a Deus, e que os problemas começam a surgir em sua casa, em sua vida, a pessoa fica desesperada e começa a procurar solução em outros lugares. Começa a buscar solução em tantos outros lugares, menos em Deus, menos no Senhor. No culto como esse, muitas das vezes nós não estamos preparados para receber uma mensagem. Nós não estamos, às vezes, preparados para ouvir Deus falar conosco.